Olá, seja bem-vindo ao episódio 37 do podcast Atrás do Número. Eu sou Ana Marafiga, sou consultora em finanças com foco em transformação financeira comportamental. Aqui nós desvendamos o que está por trás dos números que aparecem na sua vida, porque eles não são apenas cálculos, mas sim reflexos de comportamentos, pensamentos e crenças. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é uma das maiores farsas que eu já vi por aí vendidas para quem busca mudança. A ideia de que basta você ter força de vontade. A força de vontade, ela é uma ilusão. Quantas vezes você já tentou começar uma dieta na segunda-feira, guardar dinheiro no início do mês, acordar cedo para se exercitar? E no primeiro dia você está firme, no segundo dia você se mantém, mas em pouco tempo aquela chama vai se apagando, a força de vontade vai sumindo. E aí ela é substituída pela frustração. Eu não tenho disciplina, eu não tenho força de vontade, eu não consigo, isso não é para mim. Mas e se eu te dissesse que o problema não é a força de vontade, mas sim a estratégia errada? O que a ciência nos mostra é que a força de vontade, ela é como um músculo. Ela precisa ser treinada, mas não é a força de vontade. E sim, nós entendermos que precisamos ter motivação, ou seja, um motivo para abrir. O nosso autocontrole, ele vai se esgotando ao longo do dia. Ou seja, nós iniciamos com a bateria 100% ao início do dia. Se dormimos bem, se nós tivermos um bom descanso, o nosso autocontrole, ele está totalmente carregado no início do dia. Durante o dia você vai tendo reuniões, discussões, decisões para tomar, pressões no trabalho, o celular que não para de tocar, pessoas ligando, chamando, o WhatsApp tocando, e isso vai consumindo o seu esgotamento do ego, ou seja, vai consumindo o seu autocontrole. Aos pouquinhos vai consumindo a bateria, como a bateria do celular. Ao longo do dia ela vai descarregando. E se você contar somente com a sua força de vontade, você não vai conseguir se manter no propósito, no sentido de atingir os seus objetivos, as suas metas. Então, simplesmente contar com a sua força de vontade não vai ser possível. Pergunta para você refletir. Quantas vezes que você já confiou na sua força de vontade e acabou voltando para os mesmos padrões? A força de vontade, ela não sustenta a mudança, ela se esgota, a vida muda, o humor varia, as pressões do dia a dia consomem. Você precisa criar estratégia para alcançar os seus objetivos. E como é que funciona a verdadeira motivação? A motivação não é sobre estar super empolgado, acordar todos os dias, hoje eu vou conseguir, hoje eu vou dominar o mundo. Não, a motivação é quando você tem um motivo claro pelo qual você está agindo. A teoria da autodeterminação, ela nos mostra que a motivação ela é sustentada quando 3 necessidades estão sendo atendidas, que é a nossa necessidade de autonomia, de competência e de conexão. A nossa necessidade de autonomia, nós precisamos entender que aquela escolha ela é nossa. Nós estamos decidindo fazer ou não determinada ação e que somos competentes para fazer aquela ação e que aquilo de fato importa para mim. Então, um exemplo. Se você pretende fazer economia, quero guardar dinheiro. Mas por que você quer guardar dinheiro? Porque todo mundo fala que eu tenho que guardar. Essa não é uma meta, um objetivo intrínseco, ou seja, que você vê sentido, que você cria conexão para atingir essa meta. É uma motivação extrínseca. Então, logo você tende a desanimar.
você não vai ter a motivação suficiente para agir. Agora, quando você determina, eu quero guardar dinheiro porque eu quero ter liberdade para mudar de trabalho, para mudar de cidade, para investir no meu negócio, para proporcionar algo para minha família, aí sim você tem um motivo que vai te dar forças para seguir naquele dia difícil, em que você não vai ter autocontrole. Então, quando chegar ao esgotamento do ego, ao esgotamento do seu autocontrole, você tem o seu motivo muito forte pelo qual você vai resistir a determinada tentação e seguir em busca do seu objetivo. E aí também entra um outro ponto importante, que é em relação às metas. Nós não podemos ter metas muito mega altas assim que não vamos conseguir atingir, que você deve ver aí pela internet, faça metas audaciosas, porque assim você não limita seu pensamento, não limita suas crenças. Isso é uma grande mentira, porque se você coloca uma meta tão alta que você não consegue atingir, você gera frustração e você não se sente capaz, entra lá, na teoria da autodeterminação, um dos pilares que é a autonomia, você não sente que vai conseguir, você não tem competência para aquilo, então você logo desanima e não cria conexão com essa meta. Ao mesmo tempo que ter uma meta muito baixa, uma meta muito fácil de ser atingida, ela não vai te desafiar. Ela vai te gerar desistência e você vai acabar ficando naquele platô de sempre no mesmo, alcançando sempre o mesmo. Então, as metas, elas precisam ser claras e precisam ser realistas. Claras no sentido, eu quero economizar. Ok, quer economizar quanto? Em que período? Para o que você quer economizar? Então, se a meta ela é fácil demais, ela não vai gerar um movimento. E se ela é difícil demais, ela pode te gerar desistência. A meta certa é aquela que você olha para ela, escolhe ela e pensa, é um desafio. Sei que eu preciso me dedicar mais, mas se eu me organizar, eu consigo alcançar. Pergunta para você refletir. As suas metas hoje, elas são claras e têm este equilíbrio entre o desafio e a viabilidade? Objetivos vagos não movem ninguém. O que sustenta você são metas claras, desafiadoras, mas possíveis de serem alcançadas. E aonde que a maioria das pessoas tropeçam quando falamos de alcançar metas, de alcançar objetivos e acreditar na falta, que na verdade acreditar que vão conseguir ter autocontrole para alcançar as metas. É principalmente na modulação intrapsíquica. O que quer dizer isso? É aprender a lidar com os pensamentos, com as emoções, com os gatilhos que vão te empurrar para longe de onde você quer chegar. Não adianta você colocar no papel metas lindas, metas maravilhosas, se você não entende o que acontece dentro de você. Se toda vez que você se sente triste, ansioso, preocupado, você busca um refúgio nas compras, abre os aplicativos de compra, abre o aplicativo do banco e faz um gasto para amenizar essa sensação negativa que você está sentindo, o problema não é a falta de força de vontade, mas sim uma falta de conhecimento sobre quais são os gatilhos emocionais que fazem com que você gaste. Outro exemplo é se você vive com colegas de trabalho, roda de amigos, que tem padrões de consumo e que você quer acompanhar esses padrões para não ficar para trás. Então, a questão ela não é matemática, não é ter planilha, não é ter o melhor controle financeiro e não é simplesmente falta de força de vontade. É que você tem um padrão de pensamento que te leva a ter um comportamento. E é esse padrão de pensamento que você precisa modular, que você precisa entender.
Os estudos de autorregulação, eles nos mostram que quem aprende a entender os próprios pensamentos e direcionar os comportamentos com mais consistência é quem tem o maior retorno financeiro, consegue viver uma vida financeira mais saudável. É sair do piloto automático do pensamento, comportamento disfuncional e assumir o controle da sua vida, entendendo como você funciona e o que faz você gastar como você gasta. Você consegue perceber quais são as emoções ou pensamentos que disparam os seus comportamentos financeiros? Você percebe que muitas vezes não é a falta de disciplina, é a falta de consciência daqueles gatilhos que estão comandando os seus atos. Mas nós também precisamos sair da mente e olhar para fora. O que eu quero dizer com isso é para a gente olhar para o ambiente. O ambiente em que nós estamos inseridos também é um dos maiores determinantes dos nossos comportamentos. Se você quer gastar menos, mas, por exemplo, todas as notificações dos celulares a todo momento ficam ali pipocando, aparecendo para você que tem um celular novo, que tem um tênis novo, que tem uma roupa nova, que determinada loja vai entrar em promoção, que é o dia da promoção tal, do livro tal, se isso está toda hora te chamando a atenção, você está constantemente exposto a gatilhos. E isso vai cada vez despertando mais o seu desejo de comprar, de estar inserido naquele meio. Se você quer ter mais clareza financeira, mas nunca organiza o seu espaço, a sua agenda, não reserva um momento para olhar para os seus números, olhar para o seu cartão para entender o que você comprou, o ambiente também não colabora. Você precisa criar momentos para isso. Então, se você se propõe, exemplo, a fazer academia, você quer fazer academia 3 vezes na semana, já reserva na sua agenda aquele espaço para academia. Você precisa começar a modular o seu ambiente. Se você quer deixar de gastar com compras na Amazon, tira as notificações do aplicativo da Amazon, se desinscreve das listas por e-mail, saia dos grupos de WhatsApp, comece a modular o seu ambiente, tanto digital quanto o ambiente físico. Exemplo, se você tem o hábito de passar em frente às lojas e aquilo te chama atenção, te desperta o desejo, se você tem o hábito de almoçar com os amigos e depois dar uma passadinha na padaria e você não quer mais comer doce, esses ambientes, eles precisam ser modulados. Muitas vezes nós acreditamos que o autocontrole é eu olhar para a roupa, enfim, para o meu objeto de desejo e dizer não, eu não vou comprar. Eu olho para o docinho que eu quero tanto e digo não, eu não vou comer. Isso não é ser inteligente, isso não vai te levar a ter mais autocontrole. O que é inteligente? É você limitar a tua exposição a esse ambiente. Para quê? Para que você não esgote seu autocontrole ao longo do dia. Então, o inteligente é isso, nós irmos modulando o ambiente para que o ambiente não consuma o nosso autocontrole, a gente não caia na tentação e entendendo os nossos pensamentos, sabendo que se eu estiver ao final do dia com meu autocontrole esgotado e eu estiver com fome e eu vou passar no shopping, eu vou comer mais do que eu comeria. Então, você vai começando a entender a sua modulação psíquica e modulação também do seu ambiente. E não menos importante, também faz parte dessa modulação o nosso corpo. Nós precisamos entender que uma noite mal dormida, uma alimentação não tão rica em nutrientes, não exercitar o nosso corpo, tudo isso vai nos desregulando, vai prejudicando os nossos neurotransmissores, vai prejudicando a nossa memória e, consequentemente, prejudica a nossa tomada de decisão. Nós vamos ficando mais vulneráveis e a nossa tendência é a cair cada vez mais em escolhas impulsivas, porque contamos com o nosso autocontrole em um momento em que nosso corpo não consegue mais ter controle nenhum. Então, deixa uma perguntinha aqui para você. Teu ambiente hoje, ele está facilitando
ou dificultando as escolhas que você deseja sustentar, que você deseja manter ao longo do tempo. Não é sobre querer, é sobre criar um ambiente que torne a tua escolha mais certeira e mais fácil. O senso comum nos diz: basta ter força de vontade. Mas a ciência nos responde: apenas força de vontade não basta. Você precisa de clareza de objetivos, de motivação autêntica, motivo para agir, autorregulação interna e ajustar o seu ambiente para que você consiga atingir os objetivos, as metas, os sonhos que você deseja. Espero que esse episódio tenha te ajudado a olhar um pouco diferente daquilo que o senso comum te diz, que basta ter força de vontade. Não, isso não é necessário. Você precisa olhar para ter um olhar diferente para aquilo que você está tentando mudar. Se você está no YouTube, se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo se esse episódio contribuiu com você, que isso me ajuda a levar leveza financeira a um número maior de pessoas. E compartilha com aquela pessoa que você sabe que precisa desse insight. E se você quiser me contar o que achou desse episódio ou conversar comigo, deixe aqui nos comentários ou me procure nas redes sociais, ana.marafiga, e vamos conversar. Nos vemos no próximo episódio do podcast Atrás do Número. Até lá!